Olá pessoal, esse é o canal Folha Beta e hoje a gente vai ver um assunto bastante interessante aqui relacionado ao metabolismo, particularmente ao metabolismo de lipídios, a beta-oxidação, tá? A beta-oxidação é o catabolismo dos ácidos graxos, tá? Então, se você gosta de bioquímica, se você gosta desses assuntos, né, considere se inscrever aqui no nosso canal. E se ao final desse vídeo você gostar da beta-oxidação que a gente vai apresentar aqui, considere também dar um like aqui no nosso vídeo, certo? Então vamos lá entender como é a beta-oxidação e quais são os passos que levam a ela. Bom, onde acontece a beta-oxidação? Acontece na matriz mitocondrial, tá? Quais são as circunstâncias em que a beta-oxidação acontece? Acontece durante um jejum acima de 12 horas, tá? Porque um jejum de 5 horas até 8 horas, a gente tem a hidrólise do glicogênio, o glicogênio liberando glicose para a corrente sanguínea e alimentando o ciclo de Krebs, né? A gente tem glicose por meio da glicogenólise. Acima de 12 horas de jejum, por quê? Porque o glicogênio dura aproximadamente 8 horas, mas vamos colocar, né, admitindo um desvio padrão aí de 8 a 12. Acima de 12 horas já começa a beta-oxidação, tá? Dietas ausentes em carboidratos também leva à beta-oxidação, tá? E claro, diabetes melito não tratado, isso vai levar à beta-oxidação, certo? Inclusive a liberação de corpos cetônicos são um indicativo do diabetes, né? Que é o que a gente vai ver aqui em breve. A beta-oxidação tem como propósito alimentar o ciclo de Krebs de acetil-CoA, tá? Alimentando o ciclo de Krebs de acetil-CoA, você vai gerar ATP por meio da cadeia respiratória e da fosforilação oxidativa, tá? Então a ideia é suprir o ciclo de Krebs de acetil-CoA. Feito? Fácil, né? Não é difícil. Vamos lá. Bom, e olha aqui, ó. A oxidação de ácidos graxos gera acetil-CoA, realmente. Então aqui a gente tem um mini mapa metabólico. Normalmente a gente segue essa via aqui dos carboidratos. Qual é essa via? A gente pega a glicose, ou transforma a glicose em glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, até piruvato. Isso é a via glicolítica, né? Depois o complexo da piruvato desidrogenase transforma o piruvato em acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, passa por todas as suas fases, então acetil-CoA, ácido cítrico, isocítrico, alfa-cetoglutárico, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato e oxalacetato. O ciclo de Krebs é a regeneração do oxalacetato. Mas se faltar carboidratos, né, ou então se você não conseguir aproveitar os carboidratos como fonte de energia, que é o caso do diabetes descompensado, né, aí sim você vai ter um deslocamento das rotas metabólicas para oxidar lipídios e proteínas concomitantemente. Mas hoje a gente vai falar somente da oxidação dos lipídios, certo? Quando você oxida lipídios, você vai produzir acetil-CoA, alimenta o ciclo de Krebs, né? E também, né, gera elétrons para a fosforilação oxidativa e é aí que se produz o ATP. Tá? Então a ideia de oxidar lipídios é suprir o ciclo de Krebs de acetil-CoA. E olhando esse mapa metabólico aqui, você entende que se faltar carboidratos, a rota metabólica é desviada para oxidar proteínas e lipídios, concomitantemente, certo? A maior parte da energia está reservada no nosso organismo na forma de triacilgliceróis. Triacilglicerol é essa molécula aqui, olha, é bem simples. É um álcool, que é o glicerol, esterificado por 3 ácidos graxos que podem ter diferentes tamanhos de cadeia, tá? E o triacilglicerol, ele é armazenado no tecido adiposo unilocular ou multilocular. Bom, e os lipídios realmente são uma grande reserva de energia. Por quê? Porque um sujeito adulto, ó, com uma massa de aproximadamente 9.000 gramas de lipídios, né, seria capaz de gerar 81 kcal, né, de energia. Essa quantidade de energia é suficiente para o cara andar por 259 horas ou então correr por 67 horas. É muita energia realmente, né? E tem gente que tem mais energia ainda estocada, olha ali, ó, tá? Tem muita energia ali, né? Bom, essa energia estocada na forma de lipídios ocupa um volume pequeno, pode não parecer ali na figura, mas ocupa um volume pequeno.
Se você fosse estocar toda essa energia que está na forma de triacilglicerol, se fosse na forma de glicogênio, por exemplo, o nosso corpo seria de um diâmetro absolutamente impossível de existir. Mas por que isso? Porque o glicogênio é armazenado na forma hidratada. Olha aqui, para cada grama de glicogênio são utilizados 3 gramas de água. Enquanto que os lipídios, o triacilglicerol, é armazenado na forma anidra, sem água. O que significa isso? Significa que num espaço muito pequeno, você coloca uma grande quantidade de energia na forma de triacilglicerol, que não seria possível colocar essa energia na forma de glicogênio, certo? Além do mais, você vê aqui, os lipídios fornecem 9 kcal, né, de energia, enquanto que os carboidratos e as proteínas 4 kcal. Então, os lipídios são muito mais energéticos. Daí o porquê a natureza escolheu armazenar lipídios e não carboidratos. Armazenar energia na forma de lipídios e não de carboidratos. Feito? Legal, né? E muito fácil. Vamos seguir. Bom, agora vamos entender como que essa gordurinha armazenada ela é deslocada daí. Daí a gente vai fazer exercício e depois jejum, certo? O esquema mostrado aqui está presente no adipócito. Então, aquele receptor ali, aquela membrana celular é do adipócito. Tudo que a gente vai falar aqui está acontecendo no adipócito, certo? Mas você vai começar a fazer exercício, tá? Na bicicleta ergométrica. Depois de muito tempo que você está lá na bicicleta ergométrica, seu corpo começa a liberar adrenalina e noradrenalina. Aí, essas são as catecolaminas, né? As catecolaminas vão interagir com seus receptores, adrenoceptores, né? Presentes lá no tecido adiposo. Quando as catecolaminas se ligam ao receptor, dispara uma cascata bioquímica interna, libera o grupamento alfa que estava ligado ao GDP, o GDP é trocado por GTP e forma um dímero alfa-GTP. O alfa-GTP interage com a adenilatociclase, que é aquela enzima ali, e ela corta o ATP em adenosina monofosfato cíclico, AMP cíclico. Os altos níveis de AMP cíclico dentro do adipócito ativam a sinase A. A sinase A é uma sinase ou quinase, tanto faz. E ela fosforila a perilipina A. A perilipina, então, promove a ativação da lipase hormônio sensível. A lipase que é sensível ao hormônio, a adrenalina que ligou lá no receptor. A lipase hormônio sensível corta, cliva, hidrolisa, promove cisão dos triacilgliceróis, liberando ácido graxo e glicerol. Pronto, você quebrou a molécula de lipídio. Quer dizer que agora eu estou queimando gordura? Não, não chegou nessa parte ainda. Você só quebrou. Pode montar tudo de novo? Pode. Você só quebrou, você não queimou nada, certo? Tá, e se fosse o jejum? Se fosse o jejum, você só trocaria a adrenalina, ou seja, as catecolaminas, por glucagon. Só isso, mais nada, porque no jejum o glucagon que é liberado. A cascata permanece a mesma, certo? Então agora vamos entender qual é o destino tanto do glicerol quanto dos ácidos graxos que sofreu hidrólise no tecido adiposo. Você nem queimou gordura ainda. Calma. Bom, a albumina plasmática é que carrega os ácidos graxos. Os ácidos graxos são substâncias apolares ou hidrofóbicas. Não tem como os ácidos graxos cair na corrente sanguínea e ser transportado pelo plasma. Por quê? Porque são apolares. Sendo assim, eles têm que se ligar às porções hidrofóbicas da albumina plasmática. E as porções hidrofóbicas são mostradas ali, ó, né? Mais hidrofóbico em azulzinho, menos hidrofóbico em vermelho. E aquele verdinho ali são os ácidos graxos ligados às porções apolares da albumina plasmática. Feito? E olha aqui, ó, cada albumina é capaz de ligar, né, 10 moléculas de ácidos graxos. Legal, né? Por monômero, hein? Bastante. Então vamos seguir. Tá fácil, né? Não. Bom, olha aqui, ó, a energia oriunda dos ácidos graxos e do glicerol. 95% da energia de uma molécula de triacilglicerol vem dos ácidos graxos. 5% da energia de uma molécula de triacilglicerol
vem do glicerol, ou seja, praticamente toda a energia é oriunda dos ácidos graxos, né? Uma pequena quantidade vem do glicerol. Legal, né? Ué. Tá, a gente viu o destino dos ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles interagem com a albumina plasmática para serem transportados no plasma. E o glicerol? Minha gente, o glicerol é um álcool, terminou em ol, né? Etanol, metanol, xilol, glicerol. E os alcoóis, eles são solúveis em água e o plasma é praticamente água. Então o glicerol, ele se solubiliza no plasma, né? Olha que o glicerol sofre fosforilação pela enzima glicerol-sinase. Portanto, o glicerol então é convertido em, olha ali, ó, glicerol 3-fosfato, sofre oxidação e dá origem a uma substância chamada de hidroxiacetona-fosfato. E você sabe que a de hidroxiacetona-fosfato é uma substância, um intermediário da via glicolítica. Pois é, o glicerol entrou na via glicolítica, entrou na via metabólica. Resolvemos o problema do glicerol. Fácil, né? Agora só falta saber o que acontece com os ácidos graxos. Agora sim a gente está, entre aspas, aqui queimando a gordura, porque o glicerol já começou o metabolismo dele. Agora vamos ver os ácidos graxos. Entenda, o glicerol é só 5% da energia do triacilglicerol, hein? A gente tem, o que nos interessa nos outros 95%, que são os ácidos graxos, certo? Então vamos lá. Agora sim, ó, a beta-oxidação, a degradação oxidativa dos ácidos graxos. Agora que a gente vai começar, certo? A beta-oxidação consiste numa via catabólica que oxida ácidos graxos, né, para você produzir acetil-CoA. E tem três fases aqui, a gente pode dizer aqui, 3 passos. Ó. O primeiro deles é a ativação dos ácidos graxos. O que é a ativação de ácidos graxos? Consiste na ligação de um ácido graxo a uma molécula de coenzima A, formando um acil-CoA, que é uma forma ativada de ácido graxo. Tá, e depois? Depois é a beta-oxidação propriamente dita. A gente vai oxidar esse ácido graxo, né, produzindo acetil-CoA. Tá, e depois? O acetil-CoA é utilizado na respiração celular. Então são esses três passos aí, né? Então vamos ver aqui as operações até chegar à produção de ATP lá, né, na respiração celular. A primeira coisa que tem que acontecer é a gente levar esse ácido graxo para a matriz mitocondrial. Para isso a gente tem a carnitina, tá? A carnitina 1, você vê aqui, ó, a carnitina aciltransferase 1. Por quê? Porque o grupamento acil, ele não consegue passar pela membrana mitocondrial aqui, não consegue. Então a gente tem um processo chamado ativação do ácido graxo. O grupamento acil, ele interage com a carnitina. A carnitina é o transportador desse ácido graxo para dentro da matriz mitocondrial. Você tem a carnitina aciltransferase 1 e a carnitina aciltransferase 2, tá? A carnitina 1 atravessa esse ácido graxo pela membrana mitocondrial externa, depois você tem um transportador, né, que coloca esse ácido graxo junto com a carnitina ali na matriz mitocondrial. A carnitina aciltransferase 2 regenera a carnitina e libera o grupamento acil do ácido graxo, né? A carnitina aciltransferase 2, ela regenera a carnitina e a carnitina volta para lá para pegar mais ácido graxo e o ciclo recomeçar. Feito? Existem alguns compostos com L-carnitina e na literatura, né, não está bem claro se essa L-carnitina que o pessoal acaba usando às vezes em academia com o propósito de reduzir lipídios, né, de você ficar mais sequinho, tal, etc. Não existe nada na literatura científica que seja conclusivo em termos de que isso de fato acontece. Bom, então você vê ali, ó, o acil-CoA ele vai entrar na beta-oxidação, né? Vai virar acetil-CoA, tá? O ácido graxo ativado, né? Forma de acil-CoA, e depois vai para o ciclo de Krebs, certo? Então vamos seguir. Não está difícil, né? Tá fácil. Vamos lá. Ih, rapaz. Bom, a cada ciclo da beta-oxidação, 2 carbonos são liberados na forma de acetil-CoA. É isso aí mesmo. Tá, e a beta-oxidação, como eu falei, ela começa a partir do carbono beta. Se você olhar ali, você vai ver que o carbono da função é o carbono 1. Depois vem o carbono alfa, que é subsequente a ele. O terceiro carbono é o beta. Os outros carbonos nem têm nome. E o último é o ômega.
tá? E a beta-oxidação começa ali no carbono beta, a clivagem começa ali. Então, cada ácido graxo vai perder 2 carbonos a cada volta no ciclo da beta-oxidação. Vamos ver isso? Olha aqui. Então tá ali, ó, cada voltinha da beta-oxidação, o ácido graxo perde 2 carbonos. Se você tiver um ácido graxo de 14 carbonos, ele vai perder todos os seus carbonos na forma de acetil-CoA e serão necessárias 7 voltas para ele ser completamente oxidado até acetil-CoA. Feito? Tá, e se fosse um ácido graxo de 18 carbonos, seriam necessárias 9 voltas, né? 2 vezes 9, 18, certo? Pois é. Tá, e se fosse de 17 carbonos? Pois é, a maioria dos nossos ácidos graxos são de números pares de carbono, né? Então, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Mas é claro que pode aparecer por ali um ácido graxo de 17, de 15 carbonos. Isso pode acontecer. Então, nós vamos ver o que é que vai acontecer com os ácidos graxos que têm número ímpar de carbono, certo? No fim, não agora. Só pode ser no fim, né? Não tem como falar dele agora. Então, vamos lá. Facinho até agora, né? Então, vamos seguir. Pois é, os ácidos graxos, eles, quando oxidados, eles geram uma grande quantidade de energia, né? Então, você poderia imaginar assim, você poderia pensar, poxa, por que a gente não oxida ácidos graxos em vez de ficar oxidando glicose? Um ácido graxo vai gerar muito mais energia do que uma molécula de glicose, e é verdade, né? Então, por que a gente não fica perdendo tempo aí atrás de glicose? Vamos oxidar ácido graxo. Não podemos fazer isso. Por que não? Porque quando você gera acetil-CoA na oxidação dos ácidos graxos, você gera também corpos cetônicos. Olha aqui, ó. Acetona, ácido acetoacético e ácido beta-hidroxibutírico, tá? E esses corpos cetônicos, eles têm uma função ácida, eles reduzem o pH do plasma. É verdade que corpos cetônicos, né, são aproveitados pelo cérebro e outros tecidos como fonte de energia, como é o caso do coração, tá? Contudo, esses corpos cetônicos, quando gerados em grande quantidade, eles tendem a acidificar, tornar o plasma ácido, tá? E aí você tem uma condição chamada ceto, de cetônico, acidose, porque o pH diminuiu, plasmática, cetoacidose plasmática. Isso acontece no diabetes mellitus não tratado. Ou seja, como a glicose não pode ser aproveitada como fonte de energia, porque não há insulina para internalizar essa glicose nos tecidos periféricos, os tecidos começam a oxidar lipídios, beta-oxidação. Gera uma grande quantidade de corpos cetônicos, tá? E aí sim você pode entrar em cetoacidose metabólica, e se isso se tornar grave, pode levar ao coma cetótico, tá? E aí é uma condição que precisa de assistência médica, porque o coma cetótico pode se aprofundar e praticamente desligar o sistema nervoso central. Feito? Mas em algumas circunstâncias, uma dieta cetogênica pode ser útil, né, como coadjuvante no tratamento de condições epilépticas, por exemplo. Por quê? Porque os corpos cetônicos, eles tendem a reduzir o disparo de potenciais de ação de grupamentos de neurônios epileptiformes, aqueles que disparam potenciais de ação e que dão origem às crises epilépticas. Então, uma dieta cetogênica orientada por nutricionista, paralela ao uso de medicamento, né, em algumas condições você pode abolir essas crises epiléticas, sendo muito útil nessa circunstância. Feito? Bom, olha aqui o que acontece com o ácido graxo que tem 15 carbonos na cadeia, que tem 17, né? Ou seja, os ácidos graxos de número ímpar. Nesse caso, a gente oxida os ácidos graxos 2, 4, vai perdendo 2 carbonos. Vai chegar no final que você vai produzir uma substância chamada propionil-CoA. E esse propionil-CoA, ele passa por uma sequência de reações enzimáticas e entra no ciclo de Krebs num intervalo diferente do acetil-CoA. Ele entra e é convertido em succinil-CoA. Então, final da história, o último elemento formado da oxidação de ácidos graxos de número ímpar de carbono não é o acetil-CoA, é o propionil-CoA.
E o properonil-CoA é convertido em succinil-CoA e entra no intervalo diferente ali do ciclo de Krebs, mas é aproveitado como fonte de energia. Moleza, né? Facinho. Então essa é a beta-oxidação. Não é um negócio difícil de jeito nenhum e é muito interessante. Então se você chegou até aqui, significa que você pode deixar aí nos comentários quem é esse pessoal aqui, ó, uma banda muito legal, que antigamente tinha um nome e que virou o New Order, tá? Então, se você gostou, deixa um like aqui pra gente, né? Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais. Tchau! Chegamos ao final dessa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.